Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Deixa ali no 16, Pedro, para mim, por favor. Mateus 6,16, isso, deixa aí. Queridos, hoje nós estamos aqui, no intuito, no desejo de começarmos o nosso tempo de oração e jejum na igreja. Todos os anos a gente escolhe um mês e a gente atende um chamado do Espírito Santo para fazer uma convocação coletiva e a gente tenha um tempo, são 3 semanas, onde a gente tem a oportunidade de estarmos, como já disse, de forma coletiva, jejuando e orando. Talvez o jejum seja algo tão distante de você ou daquilo que você pensa. Talvez você nunca tenha feito nada semelhante a isso, ou talvez em algum momento da sua vida você até tenha usufruído dessa ferramenta tão importante. Mas a grande realidade é que se você veio aqui nessa noite a uma igreja, se você veio a um lugar, uma casa de oração como essa, você saiu da sua casa em busca de uma resposta, em busca de ouvir uma direção de Deus para a sua vida, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, para o seu casamento, talvez, para a criação dos seus filhos, para a sua família. E quando você chega num lugar como esse, o assunto é jejum, talvez você pense, nossa, eu acho que eu acabei caindo no culto errado, né? Mas, à medida que a gente vai lendo esses versículos que fazem parte daquele que é o sermão mais impressionante que essa terra já ouviu, o chamado Sermão da Montanha, quando Jesus ele prega esse sermão no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 6, especificamente, ele começa a trazer aquilo que a gente chama de uma direção, de uma teologia verdadeira a respeito de um determinado assunto. Então ele usa poucos versículos para falar sobre determinados assuntos. Um pouco antes desses que lemos, ele fala sobre o ofertar. Depois ele fala sobre o jejuar. Depois ele fala sobre o orar. Ele também nos ensina a oração e da forma que ela tem que ser feita. De modos que o Senhor está derramando uma sabedoria, um entendimento e uma direção a respeito de alguns assuntos. E talvez se eu perguntar para você, aqui, você já jejuou alguma vez na sua vida? Ainda que a palavra jejum aqui, nesse texto, aí, jejuardes, quando jejuardes, tudo que envolve a palavra jejum, vem de uma palavra grega chamada nesteu. E essa palavra significa nada mais, nada menos do que abster-se de comida ou bebida por um fim religioso. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Se eu perguntar para você, você sabe o que é jejum? Com certeza você já fez vários. Se você vai fazer um exame médico hoje, o preparo de muitos exames requer da gente jejum. Então todo mundo já fez, já se absteve por um tempo. Mas quando eu aponto para a Bíblia Sagrada, eu descubro algumas coisas a respeito disso. E a gente entende pela palavra de Deus que o extraordinário de Deus, ele sempre, antes que o extraordinário aconteça, o extraordinário é precedido por pessoas que decidem jejuar. A igreja de hoje, ela precisa resgatar 2 coisas com relação ao jejum. Primeiro, a prática, porque parece que isso ficou tão distante, tão fora da realidade isso, mas há uma necessidade da igreja resgatar essa prática, mas não apenas resgatar a prática, mas resgatar a forma correta de fazer. Se você faz a coisa certa, do jeito errado,
você nunca vai alcançar o resultado que você de fato pode alcançar. Nós sabemos que o jejum bíblico, ele é poderoso. E se você veio atrás de uma resposta para a sua casa, para a sua vida, quem sabe para os seus negócios, quem sabe para o seu trabalho, quem sabe para a sua família, você vai encontrar essa resposta aqui, nessa ministração. Porque a gente tem, na geração que a gente vive, a geração do drive-thru, né? Na geração do micro-ondas, a gente quer tudo pronto na nossa mão. Mas o jejum é um chamado a construir algo. E tudo aquilo que você constrói, ele se torna duradouro. E ele tem um valor diferente para a gente. Aquilo que a gente ajuda a construir tem um valor diferente para a gente. Algumas coisas são importantes dizer só para que a gente comece. Jejum, queridos, não é regime, né? Só para deixar isso assim, vamos começar deixando uma coisa muito simples aqui, mas precisa ser dita. Jejum não é regime. Por que, pastor, você está falando isso? Porque a gente tende a misturar algumas coisas. Eu estou precisando, né, fazer um regime, então eu já faço o regime e jejuo ao mesmo tempo. São coisas distintas. Até porque o foco é totalmente diferente. O regime, ele está focado no corpo. E não tem nada de errado com isso, viu, gente? Você fica à vontade aí, quem quiser. Amanhã é o dia internacional do começo do regime, né? Segunda-feira. O regime, ele tem como foco o corpo. O jejum, ele tem como foco o espírito. Então são duas coisas completamente distintas e diferentes. O jejum bíblico é abster-se de algo bom por algo muito maior. Eu gosto da frase e repito ela aqui todos os anos, porque todos os anos a gente faz esse tempo de jejum com a igreja. O jejum é para quem tem fome, fome de Deus. Esse é o foco do jejum. E quando a gente olha para esse texto, a gente descobre algumas coisas, né? E a primeira coisa que nos chama a atenção, quando a gente olha para esse versículo, começando aqui essa sessão, onde Jesus vai falar sobre essa prática, o versículo começa deixando claro que existe uma expectativa de Jesus, a teu e a meu respeito, para que a gente jejue. Observe, e quando jejuardes, ele não diz assim, e se jejuardes, se por o acaso você for jejuar, não, ele começa dizendo, e quando jejuardes, Jesus deixa claro que ele tem uma expectativa, e a expectativa é que a gente busque essa ferramenta. Observe, gente, que não é uma ordem. Há textos bíblicos, quando vai falar de oração e vigilância, ele é imperativo, ele diz orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ele é enfático, mas no jejum não. Ele não diz assim, jejuem. Então a gente percebe que não jejuar, né, deixar de jejuar, ou viver uma vida sem jejum, pode até ser chocante para você, mas não é pecado, gente. Não está nessa classe. O jejum está numa outra área do nosso relacionamento com Deus. E está na área naquele lugar de agradar a Deus. Não há nada que os meus filhos façam para mim que vai fazer com que eu os ame mais ou menos. Mas, quando o assunto é agradar, aí é diferente. Porque os filhos podem fazer coisas que de fato nos agradam. E mesmo quando eles fazem alguma coisa que não nos agrada, a gente não os ama menos por isso. Porque quem aqui é pai e mãe sabe disso. É uma relação diferente. Mas quando o assunto é agradar, existem coisas que podem ser feitas. E o assunto jejum aponta para um pai que espera ser buscado por seus filhos e filhas que querem agradar o seu coração.
No Velho Testamento, o jejum era obrigatório um dia por ano, no dia da expiação. Mas no Novo Testamento essa obrigação foi tirada, foi removida, né? E alguém uma vez me perguntou, né, pastor, se no Novo Testamento não existe nenhuma ordem clara de que eu deva jejuar, por que eu devo jejuar? E eu respondi dizendo, Jesus jejuou. E se Jesus jejuou, né, é o famoso, quem somos nós? Então quem somos nós, né? Querido, se Jesus usou essa ferramenta para agradar ao Pai, imagine a gente. Existem algumas coisas, e aqui agora talvez comece a fazer você perceber algo em relação à sua vida. Existem algumas coisas que só serão alcançadas através do jejum. Quando em um determinado momento os discípulos tentam expulsar os demônios de um menino e não conseguem, e Jesus chega e expulsa aqueles demônios, os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? E Jesus dá a sua enfática resposta em Marcos 9, versículo 29, ele diz, esta casta de demônios só pode ser repreendida, só sairá com oração e jejum. Eu vou soltar uma frase aqui, que se amanhã você não tiver uma lembrança completa do que eu ministrei, que essa frase você lembre. As pessoas que jejuam vão viver coisas que as que não jejuam jamais viverão. Grave bem isso. As pessoas que jejuam vão viver coisas que as que não jejuam jamais viverão. E às vezes a gente está no momento da nossa vida, onde a gente precisa romper, onde a gente anseia, a gente deseja viver o que nunca viveu. E quando eu digo viver o que nunca viveu, eu não estou falando só do relacionamento com Deus, mas estou falando da nossa vida, do nosso dia a dia, porque uma coisa não se separa da outra. É o diabo que colocou dentro de mentes religiosas, de que o nosso relacionamento com Deus é domingo no culto, quando na verdade nosso relacionamento com Deus é em todos os momentos. Foi o diabo que colocou na cabeça de muita gente que Deus e religião não se mistura lá com o meu trabalho, com a minha família, com os meus negócios, com o meu dia a dia. Queridos, não existe separação. Deus é tudo em todos os momentos. Então, às vezes a gente está numa fase que parece que é uma fase de mesmice, uma fase que você busca algo, que você quer uma resposta de Deus para que alguma coisa diferente aconteça. Então já comece a receber essa resposta. Você quer viver algo diferente? Jejue. Pastor, nunca fiz isso, eu não sei nem por onde começar. Ai, que bom, então você está no lugar certo, que hoje você vai aprender. A gente percebe ao longo da Bíblia que as crises individuais e coletivas eram enfrentadas, superadas com jejum. O salmista, quando ele vai escrever o Salmo 35, ele está vivendo um momento onde dentro da sua casa tem enfermidades e doenças. E ele vai escrever como ele conseguiu romper isso. Observe, um problema pessoal. E no Salmo 35:13 ele escreve e diz, contudo, quando estavam todos doentes, eu me humilhei com jejum e me recolhi em oração. Quando estavam todos doentes, quando a enfermidade havia batido na casa daquele homem, ele se recolheu em jejum e oração. Mas observe a palavra que ele usa. A palavra que ele usa é, eu me humilhei em jejum. Eu gosto dessa palavra conectada ao jejum, porque o jejum é uma humilhação. Aí você fala assim, então eu vim aqui pegar uma palavra da vitória, e a palavra da vitória é que eu vou ser mais humilhado. Não, querido, calma. Calma, deixa eu explicar. O que é humilhação num primeiro âmbito? A humilhação é quando a sua voz não é ouvida. É quando aquilo que você vale não tem peso. É quando a tua ideia a respeito de algo não é respeitada. De um modo geral, ser humilhado é isso.
de um modo geral, ser humilhado é isso. E o que o jejum faz? Deus chega e diz assim, então agora não será mais a sua opinião, mas será a minha. Não será mais a sua ideia, mas será a minha. Não será mais o que você pensa, mas será a minha. Por isso o salmista diz, humilhei-me com jejum. Por quê? Porque no jejum nós entramos num processo onde aquilo que somos é abafado por aquilo que Deus é. E esse tipo de lugar só é alcançado no jejum. No jejum. Isso de forma individual, mas quando entra no jejum coletivo, eu acredito que não existe nenhum texto que eu ame mais, quando fala de jejum coletivo, quando o povo de Israel, depois de 70 anos, é livre da Babilônia. E agora, encabeçados por um homem chamado Esdras, eles vão voltar da Babilônia até Jerusalém. Só que da Babilônia até Jerusalém são 1.500 quilômetros, a pé. E quando aquele povo é livre da Babilônia, para chegar lá em Jerusalém, eles passariam entre muitos povos, que provavelmente os roubariam, que provavelmente os matariam. E Esdras tinha a opção de dizer para o rei que o estava livrando, tem como o senhor fazer uma escolta para nós até Jerusalém? Porque esse caminho é muito perigoso. Mas aí Esdras escreve assim, mas eu tive vergonha de pedir. A palavra vergonha aparece na Bíblia aqui. Por que Esdras teve vergonha de pedir? Ele escreve e diz, porque eu havia dito para o rei que a boa mão de Deus estaria conosco. Então agora eu estou com vergonha de pedir. Então o que ele faz? Ele não pede a proteção, e ele sabe que precisa romper em Deus. Então convoca um jejum coletivo. Então olha o que ele vai escrever em Esdras, capítulo de número 8, 21. Ele que escreveu, ele está dizendo assim, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, escute agora a palavra, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para os nossos bens. Aí ele continua, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo, porque eu havia dito para o rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, e o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Escute agora a conclusão disso. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso a Deus. Agora, olha essa frase. E moveu-se a mão de Deus em nosso favor. Queridos. Queridos. Quantos de nós passamos vergonha? Quantos de nós dizemos, confiamos em Deus, cremos em Deus, tenho fé em Deus, e um monte de frases, mas na hora que aperta, a gente corre para o ímpio. A gente faz aliança com quem está longe da presença de Deus. A gente recebe conselho de gente que não tem nada para te oferecer. Quando na verdade está diante de nós uma ferramenta. Jejue e você terá direção para a sua vida. E a boa mão... Gente, o que é isso? Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas imagino que o ápice disso seria a mão de Deus se mover em teu favor. Mas como que a gente faz isso? Através de uma construção, de um entendimento, e de usando a ferramenta certa. Então, antes de mais nada, há uma expectativa de que jejuemos, está ali. E quando jejuardes, a expectativa. Por que o Senhor não disse assim, jejua uma vez por semana, ou 5, ou 6? Porque não está no âmbito da obrigação. Está no âmbito do desejo, de querer se aproximar de Deus. Isso é individual de cada um, gente. De cada um. Agora, existem atitudes certas e erradas no jejum. Vamos terminar o versículo. Está aí. E quando jejuardes, ele está dizendo, não vos mostreis contristados como os hipócritas.
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Para que aos homens pareçam, ou pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Gente, o que Jesus está falando aí é o seguinte: os caras iam jejuar, e aí saía de casa, né, com aquela carinha assim, né, ó céus, ó vida, né, aquela carinha de fome, né, arrastando o pé. Aí alguém perguntava: meu Deus, o que está acontecendo? Ah, é que eu estou no mistério, estou orando e jejuando, estou jejuando muito, né? E se ninguém pergunta, o negócio vai ficando pior, né? Ele vai ficando pior, até alguém perguntar, porque os outros precisam saber que ele está jejuando, que ele é mais santo do que os outros. Por que você está assim, irmão? Porque eu estou jejuando. Aí o cara já dá até um meio golpe de karatê, né? É muita unção. Aí Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo que se vocês fazem isso para se mostrar para os outros, vocês já receberam o galardão, a recompensa na terra. Pronto, é isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês queriam ser vistos? Foram. Vocês queriam que os outros achassem vocês santos? Acharam. Você queria ser aplaudido? Aconteceu. Mas você não terá nada além disso. Vanglória, ou glória humana, aplauso de quem rodeia. E tem gente dentro das igrejas que vive, que precisa ser alimentado com essa vanglória, de que todo mundo ache que ele ou ela está acima de tudo e de todos, na sua santidade, precisa mostrar isso para os outros. Enquanto na contrapartida, a gente percebe um jeito certo de jejuar, e eu estou chegando lá. Numa outra passagem, Lucas 18, versículo 12, um fariseu disse para Jesus: eu jejuo 2 vezes por semana. Querido, tem algum problema de jejuar 2 vezes por semana? Nenhum. Eu estou querendo jejuar 21. Nenhum. O problema, querido, é quando a gente faz a coisa certa, como disse, mas do jeito errado. Quer dizer, ele estava naquele processo, mas todo mundo precisava saber. Ele precisava estar, né? É mais ou menos, se fosse hoje, né? Pega aqui o celular, né? Fecha o olho e tira uma selfie e posta: jejuando. Como é que é? Hashtag santidade. Para todo mundo saber, para todo mundo ver. É ou não é, né? Queridos, ainda que exista o jeito errado de fazer, você não pode, porque existe o jeito errado, dizer: não, se isso aí tem muita gente que faz errado, então eu não quero também. Não, querido. Você tem que pegar o jeito certo. Quem aqui já deu banho em bebezinho na banheira? Levante a mão aqui, bebezinho na banheira. E conforme você pega o bebê e tira a fralda, às vezes o negócio está complicado. Aí você dá 2 banhos, né? O primeiro, para a água sair daquele jeito. Depois você joga de novo, para fazer uma segunda passagem ali no lava rápido, né? Eu pergunto para você, quando a água do banho do bebê está sujo, você pega a banheira e joga o bebê e a água fora? Não, você joga a água. Você não joga o bebê fora. Assim é o jejum, gente. Tem gente que olha e diz assim: não, tem coisas ligadas a isso que eu não gosto. Ah, então você joga tudo fora. Por que você não tira o que está errado e fica com a ferramenta preciosa e poderosa que Deus te deu? Amém? Ninguém aqui ficou com vontade de jogar o bebê fora com a água, né? Em nenhum momento, espero que não. Mas a lógica é exatamente isso. É entendermos que esse jeito certo de jejuar está no Espírito, na devoção a Deus. E a gente sabe que aquilo que nos liga a Deus é o nosso espírito. Lembra do que Jesus disse para a mulher samaritana lá em João capítulo 4? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o jejum mortifica a carne, aflige a alma e tira o entulho de cima do espírito, para que a gente flua em Deus. Quem está entendendo isso? Além de ser um grande exercício contra o pecado. Por quê? Porque quando você está no momento de jejum, e você lembra, né?
que você está jejuando de uma determinada coisa, e você inesperadamente é atraído por aquilo, e quando você vê, você diz, opa, peraí, não posso, estou jejuando. Você vai disciplinando o teu corpo, sim ou não? Agora olha que interessante, você aprende no jejum a prática de disciplinar o seu corpo, e esta prática pode ser usada mais tarde no pecado, porque você está disciplinado. Se você está vencendo o seu corpo, você também pode vencer o pecado por algo maior. Observe que só tem pontos positivos, e lembre-se que esse relacionamento é no Espírito, e o jejum alcança isso. 1 Coríntios 6, Paulo escreveu assim, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Deus. Olha a ligação, olha a intimidade. Ok, pastor, se eu jejuar, como você está falando aí, eu ainda não te dei toda a explicação, mas talvez já comece a despertar em você algumas curiosidades. Qual será a consequência de um jejum? Antes de mais nada, a tua percepção espiritual muda completamente. E eu vou mais longe, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em todas as suas decisões. Quando o escritor Lucas, vai escrever Atos capítulo 13, no versículo 2, ele diz assim, que os discípulos estavam, ele diz exatamente isso, e servindo eles ao Senhor, vírgula, e jejuando, vírgula, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé. Vocês pegaram essa sequência ou não? Queridos, que sequência preciosa. Eles estão servindo ao Senhor, amém? Mas entre servir ao Senhor e receber a direção do Espírito, a Bíblia diz que eles jejuaram, e jejuando. Quem é que mandou apartar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária? A Bíblia diz assim, e disse o Espírito Santo. Escute, o Espírito Santo dá ordem direta para quem jejua. Aí você talvez precise de uma grande direção na sua vida, nas coisas que envolvem a sua vida, e você diz, hoje eu vou na igreja para pegar essa direção. Querido, eu não posso jejuar por você, mas eu posso te dar um caminho, eu posso te apontar uma ferramenta, e eu posso te encorajar a ir junto comigo buscar isso. Quem está entendendo isso, amém? O jejum nos ajuda nos momentos de decisões, porque nos permite ficar mais sensíveis. Agora não se engane, porque eu estou indo aqui com o certo e com o errado, eu estou eu mesmo me combatendo aqui. Não se engane, o teu jejum não muda Deus. O teu jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. O teu jejum muda você. É você que muda com o jejum. É você que entra num outro nível. Deus é o mesmo, durante, antes e depois do seu jejum. Mas o jejum produzirá em você uma grande mudança. Queridos, Jesus disse, eis que vos dou autoridade. Há uma autoridade de Deus, através de Jesus, liberada sobre a nossa vida. E eu posso afirmar para vocês, que o jejum nos faz enxergar essa autoridade. Nos faz perceber essa autoridade que está sobre nós. O jejum, queridos, é a grande escavadeira que arranca o entulho para que a fé produza em nós grandes e grandes coisas. De modos, querido, que o jejum em si é uma ferramenta para Deus operar maravilhas, mas nunca se esqueça, quem opera a maravilha é Deus, não o jejum. Vocês estão entendendo isso ou não? Se eu estiver infartando em casa e passar a mão no telefone e ligar para um médico, o médico falar para mim, faz tal movimento, ou age dessa forma, e eu fazendo aquela manobra, consigo ser salvo, eu vou dar glória ao santo nome do telefone? Não. Eu vou agradecer o médico que me atendeu. O telefone foi apenas uma ferramenta que me ligou ao médico. Assim é o jejum.
A glória não é do jejum, mas a glória é de Deus. O jejum é a ferramenta que nos conecta com esse Deus. Muitas coisas acontecem a partir daí. E o jejum, ele aponta para nós um jeito certo. E lembre-se que aquele que jejua precisa estar em comunhão com Deus. Porque senão, queridos, se você não estiver em comunhão com Deus, o teu jejum é só greve de fome. Mais nada. O povo, e talvez você pergunte, pastor, se eu jejuar do jeito errado eu alcanço? Eu já te respondo que não. Aí alguém pode estar aqui nessa noite olhando para mim dizendo assim, eu já jejuei e não aconteceu nada. Pastor, já participei de jejum aí, continuei na mesma. Bom, tinha um povo no Velho Testamento que questionou Deus a respeito disso. E lá em Isaías 58, no versículo 3, o povo estava tão revoltado com essa história de jejum, que o povo começa a perguntar um para o outro. E a pergunta deles é, por que jejuamos? Do que nos vale isso? Por que nos humilhamos se Deus não restaura nada? Aí Deus vai responder, e é bom que você ouça a resposta de Deus, para dissipar suas dúvidas. O Senhor responde e diz assim, é que no dia que vocês jejuam, vocês fazem somente o que agrada o coração de vocês e não o meu. Ele continua e diz assim, vocês exploram e escravizam quem está perto de vocês. Ele continua e diz, e no final do jejum de vocês, vocês discutem, existe rixa e existe violência. Vocês não podem jejuar como vocês jejuam e esperar que sejam ouvidos por mim. Bom, então tem alguma coisa aqui, querido. Não é somente o jejuar, mas é um estilo de vida que faz com que o jejum seja eficaz. E aí Deus vai nos dar esse estilo de vida na sua palavra. E quando, no mesmo Isaías 58, mais para baixo, ele responde, ele vai dizer, o jejum, diz o Senhor, o jejum que eu quero é este, 2 pontos. Eu imagino que você, no mínimo, precisa estar curioso. Qual que é o jejum que Deus quer? E aí ele vai trazer o jejum que ele quer. Ele diz, solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos, partilhe a sua comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista aqueles que estão nu, e não recuse ajuda ao próximo. Isso no processo do jejum. Aí olha o que Deus diz, aí então, a sua luz romperá como alvorada, a sua carga será tirada, a retidão irá diante de ti, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha o que Deus vai dizer agora para a mulher, para o homem que jejua, entendendo que o jejum é o reflexo de um testemunho dele com Deus. O Senhor diz assim, aí sim, aí, nesse lugar, essa é uma resposta para aquele que diz assim, eu oro, Deus não me ouve, eu faço isso e aquilo, Deus não tem resposta para mim. Então escute, aí nesse lugar, você clamará a mim, e eu te responderei, você gritará por socorro, e eu, o Senhor, te responderei, estou aqui. Queridos, algo tremendo, que nos leva a viver uma vida diferente, porque o jejum verdadeiro é seguido por uma profunda mudança de comportamento, onde não existe troca, não existe, nunca se esqueça, quem pede algo em troca de adoração é o diabo. Quando Jesus terminou de jejuar, o diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se tu me adorar eu te dou. Queridos, Deus não precisa nos dar nada, por quê? Porque Ele já nos deu o seu Filho naquela cruz. Quem está entendendo isso, diga amém.
Queridos, o jejum é negar-se a si mesmo, né? Eu vou repetir, o jejum é negar-se a si mesmo, porque isso é o Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O jejum que Deus quer, mais do que qualquer outro, é que a gente negue a nós mesmos. Resumindo, jejuar é matar aquilo que nós somos de fome. Jejuar é não alimentar a nossa natureza caída. Querido, se não houve negação de ti mesmo, então você me perdoa, mas você não está seguindo Jesus. Você está seguindo uma religião. O texto de Joel, capítulo 2:12, aponta para algo precioso. O Senhor diz assim: agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e faça isso com jejuns e choro. Aí olha o que diz o 28, e há de ser que depois disso, depois do jejum e da humilhação, e há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Há algo enorme, precioso e poderoso logo depois do jejum, em todas as áreas da sua vida. Então eu preciso dar algumas orientações práticas aqui de como jejuar, já que a minha expectativa é que você entre comigo nesse tempo. Antes de mais nada, eu preciso dizer que existem 3 tipos de jejum. O primeiro deles é chamado de jejum normal. Esse jejum foi praticado por Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias em jejum. Esse jejum normal, ele se absteve de comida e não de água, ok? Ele ficou 40 dias no deserto, e quando terminou o jejum, ele disse assim, a Bíblia diz assim, e ele teve fome, não sede. Até porque biologicamente falando, é impossível que alguém fique 40 dias sem beber água e sobreviva. E Jesus ali era 100% Deus, mas era 100% homem. Então ele fez um jejum de 40 dias só de água. Diga comigo, água. Porque tem gente que gosta de dar aquela disfarçada no jejum, né? Não, eu vou só nos líquidos. Aí bate arroz, feijão, junto com maionese e cenoura, com água e toma tudo, né? O cara come, o cara chupa 70 laranjas, tudo em suco. Não, estou só nos líquidos. Meu jejum, pastor, só nos líquidos. Jesus se absteve do alimento sólido e ficou na água. Tem um monte de gente rindo, é mesmo, eu já fiz isso aí, é verdade. Eu fiz, e aí eu ia tomar, né? O cara está fazendo só de líquido, aí não sai lá da rodoviária, vitamina da rodoviária. Cada copo 2.000 calorias, né? Tem que passar lá, porque eu estou só no líquido, né? Num copinho tem 6 abacate. Aí fica difícil, meu querido. Esse é o jejum normal. Aí tem o jejum parcial, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, ele se absteve de algumas coisas, sem carne, sem vinho e sem manjar desejável. Se fosse hoje aqui, para você entender, sem churrasco, sem Coca-Cola com limão e sem pudim de leite, né? No meu caso seria isso. Ele se absteve de algumas coisas que ele gostava muito, e ali ele jejua 21 dias. Como que é esse jejum? A questão não está na água ou no coisa, mas em algo específico. Então algumas pessoas tiram coisas específicas, que as fazem lembrar todos os dias, porque esse é o negócio do jejum dos 21 dias. Você lembrar todos os dias, em todo momento, que você está jejuando. E como que você é lembrado? Através disso, do jejum. Todos os dias você é lembrado. Então, tem gente que tira o café. Um exemplo, para quem gosta de café, né? Chega no final dos 21 dias, tem irmão cumprimentando a gente assim, ó. Sem cafeína, quase querendo dar um soco na gente.
Você pode tirar alguma coisa que de fato é importante e que de fato te fará lembrar. Agora não precisa ser só isso, você pode complementar com outras coisas. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Porque eu tenho que dar orientações práticas aqui, porque senão, como é que faz? Então, se tem alguma coisa que você, no caso de Daniel, ele pegou a carne, que seria o alimento sólido, ele pegou o vinho, que seria um líquido, e ele pegou o manjar desejável, que nada mais é do que, né, se fosse hoje aí uma barra de shot, ou sei lá o que, depende do que você gosta, aquele chocolatinho depois alguma coisa que ele foi tirando para que ele vivesse esse tempo, se lembrando daquilo que ele estava fazendo. Então nós temos o jejum normal, amém até aqui? O jejum parcial, e nós temos o jejum total, sem água e sem comida, e nós temos esse jejum, no exemplo de Paulo, que ficou de jejum total, 3 dias, sem água e sem alimento. Uma vez que você escolheu algo, porque jejum é alimento, querido. Uma vez que você escolheu algo, agora observe, quando Daniel dobra o joelho dele, no capítulo 10 de Daniel, ele dobra o joelho dele, e ele começa a jejuar, ele não tem resposta durante 21 dias. No 21º dia, o anjo do Senhor chega com a resposta. Depois você lê lá. E o que o anjo fala é algo interessantíssimo. O anjo diz: desde o primeiro dia que tu começou a jejuar, Deus me enviou com a resposta. Mas houve uma guerra espiritual para que esse anjo não chegasse. Mas o anjo que estava com dificuldade nessa guerra, Deus mandou o próprio Miguel. Miguel é Micael, o anjo de guerra de Deus, para romper as hostes e trazer a resposta para Daniel. Por isso, eu me pergunto, se lá no 10º dia Daniel tivesse parado, e se Daniel tivesse desistido, e se Daniel tivesse rompido, né? Então, querido, se for para você fazer um voto com Deus e não cumprir, diz Eclesiastes, né? Salomão em Eclesiastes diz, melhor que nem vote, porque fazer um voto e não cumprir é tolice. A Bíblia diz isso, é um voto de tolo. Então assim, leve isso a sério. Eu não estou falando isso para que você desanime, mas eu conheço gente que chega, né? Porque faz muitos anos que a gente faz, e todos os anos Deus rompe coisas impressionantes. Eu sou um testemunho vivo, gente, disso. Mas ao longo dos anos, às vezes chega alguém e diz para mim: ah, pastor, eu parei, não aguentei não. Falei: não. Ah, não aguentei ficar sem o chocolatinho, não. É sério. É isso. É isso que você está... Isso foi suficiente para fazer você desistir? Querido, o que você quer de fato? Se você quer um evangelho visto de longe, onde você não conheça de fato quem é Deus, onde você não flua, onde você não viva o extraordinário, então tá bom, tá tudo certo. Mas se você quer algo grande, a gente tem que dar valor a isso, com entendimento, amém? Então serão 21 dias, querido, a gente começa a partir de amanhã, segunda. 3 semanas, vamos terminar lá na frente, num culto de domingo. 3 semanas, e se você for entrar no jejum, se prepare, porque grandes coisas vão acontecer. Pastor, eu vou jejuar pelo quê? Então eu vou dar aqui algumas direções para que você jejue. Jejue pela igreja de Cristo. Não a restauração especificamente, ainda que se você congrega aqui, essa é a sua igreja local e você tem responsabilidade de orar por essa igreja, por esse lugar que nós somos plantados aqui. Mas jejue de uma forma geral pela igreja, a igreja perseguida, a igreja que não pode se reunir. Jejue por algo pessoal, pela sua casa, pela sua família. Tome muito cuidado, às vezes a gente só jejua por objetivos profissionais.
Cuidado, querido. Onde está o teu coração? Jejue pelo seu casamento, pelos seus filhos, jejue pela sua casa. Quem está entendendo, amém? Jejue pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Nós estamos entrando agora na reta final, aí, no mês de setembro, onde muita coisa vai acontecer. E que você esteja jejuando. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, grave bem essa palavra. Um pouco mais para frente, mais próximo à eleição, vou dar uma palavra aqui sobre voto cristão. E eu não vou citar aqui nenhum partido, vou citar só a Bíblia. Mas não é o caso nessa noite. Mas eu preciso chamar a sua atenção, já que nós vamos orar pelo Brasil. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, são as 2 últimas cartas que Paulo escreve. Ele já sabe que vai ser decapitado. Ele sabe que vai morrer. Então, cada palavra que Paulo escreve, gente, é de uma sabedoria. E Paulo dá vários desafios para Timóteo e princípios para Timóteo. E o que me chama a atenção é que em 1 Timóteo 2,1, Paulo diz assim: mas antes de tudo. Opa, como assim antes de tudo? Antes de tudo que eu estou te escrevendo aqui, tem algo que tem que vir antes. E olha o que Paulo escreve: antes de tudo, faça súplica, oração e intercessão pelos governantes e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A gente tem que orar. E a gente está no momento, gente, que a gente só aponta. E aponta em todas as instâncias de governo, a gente aponta. E não só de governo necessariamente, mas de autoridade também. A gente fala de tudo que é autoridade. A gente fala desde da mulher do posto de saúde, que é uma autoridade ali, a polícia, tudo. A gente fala do prefeito, a gente fala da Câmara de Vereadores, a gente fala dos deputados estaduais, do governo, a gente fala dos federais, a gente fala do presidente, a gente fala de tudo. Mas deixa eu te perguntar, você já orou por eles? Alguma vez na sua vida você fez isso? Alguma vez na sua vida você fez isso? Não? Então tá bom, então nós vamos fazer agora 21 dias. Se a Bíblia está dizendo, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças, por todos os governantes e por todos que exercem autoridade. Então eu estou dando aqui, né? Então, a igreja, ore pela igreja, ore por algo pessoal da sua vida, ore pelo Brasil e busque intimidade com o Senhor. Como vai funcionar? Você vai fazer o teu jejum de forma particular, né? Vamos terminar de ler o texto ali, o 17. Tu, porém, não é tu, é só tu. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, segura aí, unge a tua cabeça e lava o rosto. O que ele está falando? Ele está falando o contrário do outro. Em vez de você sair, ó céus, ó vida, né? Quase não consigo subir no ônibus. Por quê? Não, eu estou num jejum. Não, querido, lava o rosto. Amém? Você é um soldado, você é um guerreiro. Você não vai morrer de fome não, gente. Amém? Unge a tua cabeça, lava o teu rosto, vai. Põe lá para a gente. Para não pareceres aos homens que jejuas. Escute agora. Mas para o teu pai que está onde? E teu pai que vem em secreto, te recompensará onde? Deus é especialista nisso. Deus é especialista. Aquilo que te falo no quarto escuro, você pregará sobre os telhados. Deus é especialista nisso, né? O pai que vem em secreto é aquele que recompensa publicamente. Amém? Então a tua recompensa não está em ser reconhecido pelos outros. Você está jejuando. Não, a tua recompensa está nas mãos de Deus e Ele te recompensará. Amém? Então você vai fazer a partir de amanhã. Você pode fazer de muitas formas. Você só não pode se esquecer de, durante o dia, em algum momento, você parar e ter um momento com Deus, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, para que haja realmente a eficácia disso, junto com a abstenção de alimentos ou de alguma coisa. Eu vou agora esticar um pouquinho mais a corda, mas aqui agora é somente um conselho. Até aqui é bíblico e nós estamos cheios de princípios.
Todas as quartas-feiras, nós temos a quarta de guerra à noite. E é nesse dia, na quarta-feira, que eu gostaria que você esticasse mais o teu jejum, o teu sacrifício, a tua oração. Porque há um mover de Deus sobre as nossas reuniões aqui de oração. E Deus vai fazer grandes coisas nas próximas 3 semanas. Então, esticar mais a corda. E, conforme você for possível, vir a esta reunião. E a segunda coisa, isso é só um conselho. Pega o seu celular, não agora, pega em casa. Pega o seu celular e desinstale alguns aplicativos, se você puder. Ok? Porque você vai vir falar para mim assim, pastor, 21 dias, olha, eu dobro o joelho, 10 minutos de oração. Esses dias atrás eu estava até receitando. Gente, não precisa tomar remédio para dormir não. Abre a Bíblia e começa a ler. A gente gasta muito tempo com um monte de coisas. Então, se você puder, querido, desinstala um aplicativo. Entendeu? Que é aquele aplicativo que você mais gosta. Se você não tem nenhuma relação de trabalho com esse aplicativo, e você tem que ser muito honesto com você, desinstala 21 dias. Seja o aplicativo que for, aquele que mais te segura, aquele que mais rouba o seu tempo, aquele que começa, os videozinhos um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e vai. E você não para nunca mais. Queridos, que seja um tempo realmente, eu estava falando aqui de manhã, a gente começou a fazer esse jejum em casa, o Brian nem era nascido, e eu lembro que lá atrás o pastor falou para a gente, também, como eu estou falando aqui, se você puder, você tire algum aparelho de dentro de casa e tal, e a gente olhou um para o outro e disse assim, não, vamos desligar a TV. Gente, televisão hoje é totalmente diferente, é possível que eu tenha um monte de gente aqui que não assiste televisão, mas há 21 anos atrás, quando não tinha smartphones, era uma relação com a televisão, e a gente falou, não, tranquilo, isso é tranquilo. Bom, desligamos. Meu Jesus Cristo. Tinha dia que você não sabia se olhava para o teto, para a parede, para o quadro. Até coisas que você não olhava mais dentro de casa, você começou a olhar. E você descobre que aquilo consome um tempo absurdo de você. Absurdo. Então que sejam 21 dias e que você possa romper. E vai ser difícil, com certeza. Mas não vale, gente. Vamos ser justos, tá? Não, pastor, eu tirei o meu Instagram. Aí à noite sua mulher vai tomar banho, você vai lá no dela para ver se alguém curtiu o seu que está lá, né? Rodando, mas você tirou do celular, né? Para ver se teve uma curtida lá, se alguém falou alguma coisa. Aquela passada rápida, né? Enquanto a mulher está lá no banho, o cara está... Não, querido. O teu pai que está em secreto, ele te recompensará publicamente. Finalmente, para eu terminar, eu quero até que você já se coloque de pé. Eu vou pedir para o Pedro, primeiro, agora na NVI, Pedro, os 2 próximos na NVI. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. As armas, preste bem atenção, redobre sua atenção agora. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É bem provável que você esteja aqui e todos nós temos desafios e fortalezas diante de nós. Talvez você esteja com uma grande fortaleza lá dentro da sua casa, num determinado assunto, talvez no seu trabalho, e talvez até mesmo na sua vida espiritual. Você tem o desejo de viver o plano de Deus, mas não tem força para isso. As fortalezas, então, a gente procura usar todo tipo de ferramenta. Mas esse versículo que está aqui atrás de mim, você está vendo, está dizendo que as armas com as quais lutamos não são humanas. Eu estou falando aqui, gente, já há bastante tempo nesse culto, nessa ministração, de uma arma que misturada, o jejum misturado com a oração, queridos, é
é uma ogiva nuclear que varre as fortalezas da nossa vida. Varre as fortalezas da nossa vida. Por isso, o que eu estou chamando aqui é algo, né, é algo muito importante. Muito importante. Então eu quero convidar você a viver esse nível de busca com Deus. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Finalmente, numa última palavra de incentivo, Josué, capítulo 3, versículo 5, a última referência que eu vou usar aqui nessa noite. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Toda maravilha, todo extraordinário sempre acontece depois de um momento de separação, de santificação e de jejum. Você nunca vai alcançar as maravilhas se você não entender o que eu estou pregando aqui. Há um evangelho, há um nível que talvez você nunca tenha ido, e eu quero te desafiar a subir esse degrau, e você vai ver o que é que acontece. Sabe o que acontece aqui no dia seguinte, nesse texto de Josué? Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã, então o povo se fechou num tempo de consagração, de jejum e de oração, e no dia seguinte, as águas estavam, o leito do Rio Jordão estava alto por causa das águas da chuva, e eles não tinham como atravessar por causa da profundidade e da violência das águas. Mas a Bíblia diz que quando os sacerdotes chegaram no leito do Jordão e colocaram o pé na água do Jordão, a Bíblia diz que Deus colocou a mão na frente do rio e segurou as águas para o lado de cima, e 3 milhões de pessoas atravessaram. E os sacerdotes chegaram até o meio do rio com a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. E quando todos terminaram, eles trouxeram 12 pedras. Olha esse tempo aí. Foi um negócio assim não, 12 pedras. E fizeram lá dentro do leito do rio um altar de pedras ao Senhor dos Exércitos. 12 pedras, cada uma por uma tribo de Israel. E quando os sacerdotes saíram das águas, o Senhor tirou a mão e o rio cobriu tudo aquilo de novo. Santifiquem-se, porque amanhã vocês podem viver o que vocês nunca viveram, vocês podem alcançar o que vocês nunca alcançaram, vocês podem entrar onde vocês nunca entraram, vocês podem.